Espaço. Parágrafo. Desk. Ok, estamos aqui para a nossa 7ª aula do curso de Windows 10 com NVDA 2017. Sempre lembrando que o link para a apostila de mesmo nome, a qual nós estamos explorando, apresentando cada tópico, cada tema dela nesses vídeos, você vai encontrar na descrição que está aqui logo abaixo, na descrição do vídeo, ok? Então, estamos ilustrando os temas da apostila, cujo link para download está na descrição desse vídeo. E a apostila é gratuita, eu friso, tá bem? Nós estamos observando o item 5.3, controles de uma janela. As subitens do item 5.3, nós já abordamos 4 deles. Faltam mais 4 que nós veremos agora. Na realidade, acho que são mais de 8, mas enfim, nós vimos os primeiros 4, veremos agora mais 4 itens, tá bem? Vamos começar por botões de opção. Você, ao navegar, você vai encontrar, por exemplo, em sites, você vai encontrar em alguns aplicativos que rodam no Windows, principalmente quando você estiver abordando propriedades dentro desses aplicativos. Uma outra opção, quando você estiver instalando um programa, você vai encontrar esse tal de botão de opção. O botão de opção, ele vai indicar a você o seguinte, que na posição em que ele está, associado ao tema no qual ele se encontra, você tem opções restritas. Então, por exemplo, quando a gente está instalando um programa, aí você está lá no assistente de instalação, você está pressionando a tecla Tab e aparece assim, botão de opção sim. Aí você desce com a seta, ele fala botão de opção não. Ou seja, você só tem duas opções, sim ou não. Normalmente, você está ali dizendo se você aceita ou não aquilo que o assistente de instalação do programa está propondo, sabe? No caso, por exemplo, de você estar fazendo uma avaliação via internet. Então, tem lá questão 1, a pergunta, e depois você navega com o tab e está lá assim. Letra A, botão de opção. Letra B, botão de opção. Letra C. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar um dos 3 botões que vai identificar a sua resposta. Se a resposta é a letra A, se a resposta é a letra B ou é a letra C. Entendeu? Então, o botão de opção é isso. Ele indica opções restritas. Você vai selecionar. Você pode selecionar com as setas. Em alguns casos, basta isso. E em alguns outros, como por exemplo no caso de uma avaliação, que você está fazendo via internet, uma prova, um teste, você precisaria pressionar a barra de espaço. Aí vai falar assim, botão de opção marcado. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. OBS Studio, propriedades de internet. Aqui, ó, propriedades de internet. Eu tenho aqui algumas opções, olha só. Propriedades de internet. Iniciar com homepage, botão de opção marcado Alt mais H. Aqui ele está falando sobre quando eu abro o Mozilla Firefox, não é? No caso, é um navegador da internet. Qual é a página, qual é o site que ele vai carregar primeiro? Então, tem algumas opções. Ó, vou dar uma seta para cima. Iniciar com guias da última sessão, botão de opção marcado Alt mais M. Aí, ó, esse aqui é um exemplo que eu só dei a seta para cima, ele já fala botão de opção marcado. Então, eu posso começar com guias que eu já naveguei, seta para baixo. Iniciar com homepage, botão de opção marcado. Iniciar como homepage. Iniciar com guias da última sessão, botão de opção marcado Alt mais M. Só tem essas duas opções? Deixa eu ver. Iniciar com homepage, botão de opção marcado. Tá vendo? Opções restritas, só duas. Então, eu seleciono entre uma e outra e está resolvido. Então, disso se trata quando a gente encontra um botão de opção. Antigamente era chamado também de botão de rádio. Vou fechar essa janela. OBS CC. Muito bem. Além de botões de opção, nós temos também o que a gente chama de caixa de seleção. Vou mostrar para vocês. Nós encontramos, por exemplo, no Word, quando a gente vai acessar uma janela chamada fonte, ela dá várias opções para você trabalhar com a formatação de fonte, a letra, o caractere, não é? Há várias caixas de seleção ali, por isso que eu vou para o Word de novo. Vou rapidinho, ó, tecla Windows. Iniciar janela. Corta na janela. Nem deixei ele terminar de falar. Vou descer com a seta para acessar meus
programas mais usados. Eles estão aqui, logo abaixo aqui na lista do menu iniciar. Em branco, Outlook, Explorador, Word 2016. Aqui, ó, Word 2016. Enter. Desconhecido. Painel. Word. Novo grupo. Novo. O Word vai falar algumas coisas para depois, ao fim, dizer isso aqui, né? Documento em branco, botão do... Documento em branco, botão. Eu só não aguardei. Vou teclar Enter porque eu quero abrir um documento em branco. Documento 1. Documento do Microsoft Word, edição multilinha. Muito bem. Então, para chegar onde eu quero, eu vou para o menu de contexto. Então, vou pressionar a tecla Aplicações, terceira direita da barra de espaço. Menu de contexto, menu. Não preocupa não, porque aqui eu só estou chegando no lugar onde eu vou mostrar o que eu desejo, tá? Então, esse caminho aqui não é o mais importante. Vou descer com a seta até fonte. Copiar indisponível. Opções de colar. Fonte. N. Fonte. Vou dar Enter. Fonte diálogo, cor da fonte, 2 pontos. Efeitos. Ela vai falar algumas coisas. Nessa janela, eu vou navegar com Tab até encontrar um exemplo de caixa de seleção que eu quero mostrar para vocês. Estilo da... Tamanho 2 pontos. Cor da fonte. Estilo de sublinha. Taxado, caixa de seleção não marcado, Alt mais H. Viu? Taxado, caixa de seleção não marcado. Significa que eu não estou usando o efeito taxado, que é um risco bem no meio da palavra, na horizontal, né, da esquerda para a direita. Eu não estou usando. Por que eu sei que eu não estou usando? Porque ele falou caixa de seleção não marcado, mas aí eu vou pressionar a barra de espaço. Espaço. Marcado. Agora eu marquei, então agora eu passo a usar. Ah, eu quero desmarcar, barra de espaço. Espaço. Não marcado. As caixas de seleção, elas sempre vão definir 2 estados. Marcado, não marcado, sim, não. Existem situações especiais de caixas de seleção de 3 estados, mas é bem mais raro. O mais comum é isso aqui. Quando a gente tem várias caixas de seleção, que é o caso aqui, quer ver? Eu vou pressionar a tecla Tab. Taxado duplo, caixa de seleção não marcado, Alt mais P. Por exemplo, taxado duplo. Digamos que eu quisesse. Eu vou pressionar a barra de espaço. Espaço. Marcado. Vou pressionar o Tab de novo. Sobrescrito, caixa de seleção não marcado, Alt mais R. Digamos que eu quisesse o efeito sobrescrito também. Vou pressionar barra de espaço. Espaço. Marcado. Então, o que ocorre? Quando eu tenho várias caixas de seleção, eu posso selecionar todas que eu desejar. Ao final, eu pressiono a tecla Tab até o OK botão, dou Enter, confirmo tudo. Aí, mas como é que eu vou confirmar? Você pode confirmar, por exemplo, assim. Eu vou pressionar Insert Tab. Sobrescrito, caixa de seleção marcado com... Viu? Ele diz que está marcada. Se não, você poderia, por exemplo, eu quero ver se a caixa de seleção pela qual eu passei anteriormente, se eu deixei marcado mesmo. Então, eu vou voltar, ó, Shift Tab. Taxado duplo, caixa de seleção marcado, Alt mais P. Ok? Então, aqui o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a caixa de seleção. Você marca ou não. Como que você vai definir se você vai marcar ou não? Se você desejar que o enunciado que está associado à caixa de seleção seja aquilo que vai prevalecer, vai ficar definido, você marca, né? Por exemplo, aqui, ó. Sobrescrito, subscrito, versalete, caixa de seleção não marcado. Versalete, você quer? Marca. Você não quer? Deixa desmarcado. Tá bem? É isso aí, a caixa de seleção. Vou pressionar a tecla ESC. Documento Word. E vou... Aliás, eu vou aproveitar aqui para mostrar um outro controle. Existem janelas, a gente falou, né, que tem janela de aplicativo, janela de diálogo. Existem janelas que possuem guias. Aí você, mas como assim? Guia? Eu lembro de alguma coisa disso lá naquela faixa de opções. Vou mostrar para você. Nessa mesma janela fonte, funciona assim, ó. Eu vou abrir novamente aqui, eu vou para o menu de contexto, terceira direita da barra de espaços, tecla aplicações. Menu de contexto, menu. Vou descer com a seta até fonte. Copiar opções de fonte. N. Vou teclar Enter. Fonte diálogo, cor da fonte, 2 pontos. Efeitos, esta é a fonte do... Essa janela, ela possui guias. Guias funcionam assim. Imagina que você tem uma mesa e você coloca uma folha de papel, A4, ela em pezinho assim. Do lado dela você coloca outra, do lado dela você coloca outra. Então você tem 3 folhas. Cada folha tem um título. Então vamos dizer que cada folha seria uma guia. E no alto da folha você tem lá o nome da guia. Entendeu? Então, numa mesma janela, você tem 3 temas diferentes. A pergunta é como é que eu vou saber se tem a guia e como é que eu navego entre essas 3 folhas aí, né? Quer ver? Ó, eu acabei de entrar nessa
né? Acabei de abrir essa janela fonte, eu nem sei se tem guia ou não, mas se eu pressionar Shift Tab, olha só. Guia fonte. Ele falou guia fonte. Então, se tem a guia fonte, tem mais guias aqui. Como é que eu faço para conhecer as outras guias? Eu posso, nesse momento que eu estou na guia fonte, né, eu dei Shift Tab, eu ouvi guia fonte, vou dar seta para a direita. Guia. Avançado, guia selecionado, Alt mais V. Guia avançado. Então, já descobrimos mais uma guia. Vou dar outra seta para a direita. Fonte, guia selecionado, Alt mais F. Voltou para fonte, guia. Então, só tem duas guias aqui, fonte e avançado. Então, como que eu mudo de guias? Se eu estiver no título da guia, eu dou seta para a direita, para a esquerda, eu vou ver todas as guias que houver. Se eu não quiser fazer isso, eu vou pressionar Ctrl Tab. Seguro Ctrl e aperto Tab. Ó. Avançado, guia selecionado, Alt mais V. Vou pressionar de novo, Ctrl Tab. Fonte, guia selecionado, Alt mais F. Perfeito? E como é que eu vejo o que está em uma guia? Eu estou numa janela e descobri que tem guias. Eu quero explorar o que tem na guia fonte. É só ir pressionando a tecla Tab para avançar. Fonte 2 pontos, estilo da fonte 2 pontos, tamanho 2 pontos. Viu? E Shift Tab para retroceder. Ok? Então, quando você se deparar com a informação guia e falar depois algo, por exemplo, fonte, guia geral, guia, então você já sabe que com a seta para a direita e esquerda você identifica as guias. Ctrl Tab faz o mesmo, né? Você vai mudando, vai alternando as guias. E para identificar todos os itens de uma guia, por exemplo, guia fonte, você com o Tab avança, com o Shift Tab retrocede. Ok? Então, daí, assim falamos sobre guias, né? Janelas que possuem guias. E por fim, documento hífen Word. Fechar aqui o Word. OBS desktop. OBS. Muito bem, vou voltar para o desktop, Windows M. Desktop. Falar de uma última coisa, que é um controle deslizante. Quem já enxergou, ou mesmo quem não enxergou, você talvez lembre que havia alguns aparelhos de som que para você mudar o volume, tinha um botãozinho que você empurrava para cima ou empurrava para baixo. Ele deslizava, sabe? Ele corria num trilhozinho, né? É um controle deslizante. Você vai encontrar esse controle deslizante, por exemplo, no controle de volume do Windows. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu vou pelo menu iniciar. Tecla Windows. Iniciar janela. Corta na janela. Caixa de pesquisa edição. Em branco. Vou escrever aqui volume. Ajustar o volume do sistema. Painel de controle 1. Aí, ó, ajustar volume do sistema. Vou teclar Enter. Mixador de volume e fone de ouvido do IAZ. Vou pressionar aqui a tecla Tab. Sem som 2 pontos. Diálogo OBS Studio 20.0.1 abre parênteses. 64-bit. Windows fecha parênteses. Perfil 2 pontos. Mais um Tab. Sem som para OBS. Diálogo NVDA Application. Volume para NVDA Application deslizante 82. Ele falou volume para NVDA Application deslizante. Então, o que acontece? Se eu pressionar a seta para cima ou para baixo, eu vou alterar. Eu posso aumentar o volume, posso diminuir o volume. Há controles deslizantes que não são na vertical, são na horizontal. Então, você muda com a seta para a direita ou esquerda. Quando você encontrar controles deslizantes, se você quer zerar, você pode pressionar a tecla End, que fica à direita do Delete. Se você quiser colocar no máximo, você pode apertar a tecla Home, que fica do lado direito do Insert. Ok? Então, é disso que se trata controles deslizantes. Os controles deslizantes que têm números, você pode, em alguns casos, até digitar o valor que você quer. Se quer 50, você já digita direto 50. Essa barra, que faz com que role a página para cima e para baixo, a pessoa que enxerga ela pode clicar na barra e fazer com que a janela suba, a janela desça. Os mouses costumam ter uma rodinha entre os dois botões, esquerda e direita, então a pessoa mexe aquela rodinha. Para a gente, essa posição da janela ela não é importante, porque o leitor de telas ele começa a ler de um ponto e vai até o final, independente de estar confortavelmente exibido na tela. Tá bem? Então, vou fechar aqui também, Deixa eu só dar um tab aqui. Sem som para NV. Olha só aqui, ó. Volume. Sem som para NVDA Application barra de ferramentas. Sem som 2 pontos, NVDA Application botão. Muito bem, aqui eu deixaria o NVDA sem som, jamais, Cuidado com essas coisas de sem som. Mais um tab. Diálogo sons do sistema. Barra de ferramentas. Sons do sistema botão.
vou parar de explorar aqui, eu vou me empolgando, vou fechar Alt F4. OBS Muito bem. OBS Desktop. Pessoal, a gente viu então subitens do item 5.3, controles de uma janela. O que nós vimos? Botões de opção, caixa de seleção, guias, uma janela que possui guias, e por fim nós vimos aqui esse controle deslizante, não é? Para a gente alterar, por exemplo, o volume e tudo mais, ok? A gente segue ainda vendo mais coisas sobre o Windows 10 e NVDA 2017, mas para isso você tem que acompanhar a próxima aula, ok? Até lá então. OBS